bom? Sou o Jean Lobato. Eu sou o Rafael Pavanello. Nós estamos aqui hoje com mais um livro, né? Sim. E hoje está um livro sobre história, né? História da teologia. Quem não gosta, né? Mas é. A gente está acostumado a mostrar bastante teologia sistemática, mas é importante Sim. também. Então. Do Wayne, né? Wayne Grudem. Se você está acompanhando o canal, essa teologia sistemática do Wayne Grudem a gente já apresentou. Sim. Está aqui no card. Esse aí foi um vídeo retrasado. Não, passado ou retrasado, né? Foi o vídeo retrasado. Você pode assistir ela completa para você entender. Não, foi o vídeo passado. Foi passado? Foi passado, tá certo. Não foi podcast passado? Verdade. Agora eu também não lembro. Mas em questão de vídeo foi o anterior. Como a gente não grava assim de forma cronológica, Isso. nós fica meio perdido no tempo aqui também, né? Então, na verdade, esse Teologia Histórica é um livro complementar a esse, né, Jean? Isso. É legal porque esse aqui ele traz a teologia sistemática e esse aqui vai trazer a história da teologia. Então eles foram escritos paralelamente, então vocês vão ver depois lá no índice como que funciona. E um foi escrito para complementar o outro. Inclusive aqui no fundo aqui fala, né? O próprio Wayne Grudem está agradecendo, né? Sinto-me grato por Alisson ter escrito esse livro para ser usado juntamente com a minha teologia sistemática. E tenho certeza de que esse livro está de grande utilidade como fonte de consulta independente. Tenho o privilégio de recomendar este livro extraordinário para o fortalecimento da igreja e de todo o mundo. Eu vi um comentário aqui na Teologia Sistemática do Wayne Grudem que um dos nossos ouvintes compraram, inclusive, uma promoção aí essa semana da Amazon. Parece que a gente deu essa dica aqui. E tá aí, ó, se você que está nos assistindo foi você que comprou, agora você tem uma tarefa nova. Tarefa nova, comprar isso daí. Comprar mais um. Esse daqui, então, intitulado Teologia Histórica, né, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã. Então ele vai tratar de como a doutrina do cristianismo e sua teologia foi sendo desenvolvida ao longo das eras. Isso aí. Né, desde o início aí da igreja cristã. Aqui na capa ele traz aquela famosa estátua lá que tem lá em Genebra. Nós já falamos dela em outros vídeos, né? Sim, não lembro nem qual, mas ela é bem famosa. Esse dia ela foi pichada, né? Exatamente. Infelizmente. Capinha dura, né? Uma capa muito bonita, né? Muito bonita. Aqui atrás algumas Bem informações. brasileiro, né? Verde e amarelo, né? Bem brasileiro. Edições Vida Nova, né? Quem está trazendo esse belo material para o Brasil, traduzido. Nós vamos apresentar para vocês, então, os detalhes desse material aqui, novinho, que está chegando agora. Estamos aqui com esse livro do Greg Allison. Foi traduzido pelo Daniel Cocker e pelo Tomás de Lima, né? Aí ele mostra aqui os capítulos que foi traduzido pelo outro tradutor. É um livro que foi editado em 2017, primeira edição. Não é tão novo assim. Não é tão novo, mas para nós é novo, nós não tinha. Ele tem 928 páginas, é bem grande o livro, né? E aqui ele vai trazer o índice. Antes de nós mostrar o índice, vamos mostrar para o pessoal aquilo que nós falou. Se você já tem a sistemática do Wayne Grudem, né? Então você pode usar esse livro aqui para complementar os estudos de lá. Lá lembrando que é teologia sistemática, que ele vai trazer a questão da história. Então ele vai fazer um paralelo entre aqui os capítulos aqui com os capítulos aqui do Wayne Grudem com os capítulos desse livro. Então é bem legal aí para vocês terem uma dinâmica para não ficar perdido, né? Só para mostrar que tem diferença, né? Sim. O capítulo 1 aqui com o capítulo 1, o 2 já precisa ser lido com o 3, o 3 já precisa ser lido com o 2, então há uma diferença. Isso aí. Mas ela é bem legal, porque você cata o capítulo lá, você estudou, ou você cata esse que lê história primeiro, depois você vai lá e entende a teologia, né? Então é bem legal você isso começar aí. por esse mesmo. Entende a história, depois você pega a sistemática e estuda o assunto. Bem legal. Bem legal. Agora vamos tratar dos assuntos que eles vão tratar. É muito parecido o índice, né? Porque já que é muito igual. É muito igual, já que nós mostramos outro, mas vamos mostrar aqui pro pessoal. Aqui então, aqui tem as autorizações, a apresentação, prefácio, né, coisas básicas aí de todo o livro. Aqui ele dá uma pequena introdução à teologia histórica, que é importante entendermos, né, essa revelação progressiva da teologia. E aí aqui na primeira parte ele começa então a falar um pouquinho da doutrina da palavra de Deus, o cânon, a inspiração, né, a autoridade e inerrância das escrituras, a clareza, a suficiência e a interpretação das escrituras. É importante que, apesar de aqui ser títulos aí voltados para teologia sistemática, não se esqueça que isso aqui é uma teologia histórica. Ele vai explicar as questões históricas a respeito disso aqui, né? Então, o exemplo mais fácil para nós entender e mostrar para eles é sobre a Trindade. Ele vai mostrar todo o conceito, toda a história, até ele chegar, que existem os credos, então é bem legal isso.
o cânon aqui das escrituras, por exemplo. Vai tratar desde quando esse cânon começou a ser formado, Sim. quem começou a pensar em fazer realmente um cânon fechado, a inspiração das escrituras, quem pensou nisso ao longo da história? Né? Quem foram os primeiros a pensar, é lógico, além dos apóstolos, né? Então isso vai sendo tratado ao longo da história do cristianismo. Segunda parte aqui é a doutrina de Deus, onde vai falar sobre a existência e o cognoscibilidade de Deus, o caráter de Deus, Deus em três pessoas, a Trindade, a criação, a providência, vai falar sobre anjos, Satanás e demônios, né? E aí você pode entender, né, você olhando aqui anjos, Satanás e demônios, poxa, quando foi que isso começou na história da teologia a realmente a ser algo falado? A gente sabe que no Antigo Testamento isso era pouco tratado. Sim. Se a gente for realmente pesquisar um pouco de história, a gente vai ver que é no período intertestamentário que essas questões começam a surgir. Você pode ver no Antigo Testamento, não existe a palavra demônio, Exatamente. né? Nem diabo, todo Satanás. Então isso surgiu lá no período interbíblico, nós já temos 3 livros, acho que nós já falamos aqui, tá tudo aqui no card pra você dar uma olhada depois. Pô, os 3 vai ficar difícil, vai aparecer, né? Vai aparecer. E ele vai tratar tudo sobre esse assunto aí. É isso aí. Terceira parte da doutrina da humanidade, né, que vai tratar um pouquinho aqui sobre o homem, a criação e a natureza da humanidade, vai falar sobre o pecado aqui, coisas rápidas, né? Sim. Trazendo aí a luz da história da teologia. Depois na parte 4 aqui, a doutrina de Cristo e a do Espírito Santo, né? Ele vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a expiação, a ressurreição e a ascensão e sobre o Espírito Santo. A doutrina da aplicação da redenção, ele fala sobre eleição e reprovação, regeneração, conversão, chamada eficaz, justificação, santificação e perseverança. Aqui um pouquinho sobre a ordem da salvação, né? Isso. O seu desenvolvimento histórico também, que é bem interessante. Isso aí. Agora já trazendo agora para o nosso dia a dia, né? Bem legal, porque são as coisas que nos colocam em prática dentro da igreja, que é a doutrina da igreja. Ele vai falar sobre a igreja, a natureza, as marcas e os propósitos da igreja, o governo eclesiástico, o batismo, a ceia do Senhor e a adoração. Então, você que nos assiste, às vezes fica de mimimi aí que igreja é instituição, que nunca aconteceu, que Jesus não queria isso, está aqui, ó. Governo eclesiástico, ele vai mostrar ao longo da história como é que isso começou a ser desenvolvido, como a igreja já tinha homens que atuavam como líderes e ela precisou sim se transformar numa instituição com forma de organização. Isso. Então, ao longo da história do desenvolvimento da teologia cristã, você entende que realmente era necessário o que nós conhecemos hoje como igreja. Com certeza. Última parte, doutrina do futuro. E aí vai tratar um pouco da volta de Cristo e o milênio. E aqui fica difícil você pensar em teologia histórica, porque como é que esse cara foi lá no futuro para... Isso é verdade. Mas eu tô brincando, é mais com relação aqui, por exemplo, ó, a volta de Cristo e o milênio, juízo final e castigo eterno, novo céu e nova terra. Ele vai trazer, é claro, ao longo de como, ao longo da história do cristianismo, os pensadores pensaram a respeito desses assuntos. Se você não sabe, a doutrina mais antiga de escatologia é o amilenismo. Né? O pré-milenismo e o pós-milenismo são coisas muito novas. 200 anos, 300 anos. Então são coisas que antigamente o pessoal só pensava de um jeito. E é legal que, eu não sei essa parte, eu não lembro, não li, mas provavelmente ele vai contar essa questão da interpretação, tudo isso, desses pontos principais aqui. E aqui, então, como nós falamos, ele tem uma introdução à teologia histórica, né? O que é a teologia histórica, que benefícios ela traz e como nós devemos estudá-la. A nota de rodapé que faz parte do livro, olha o tamanho da nota. Você pensa, um livro que vai tratar de história, necessariamente ele precisa ter uma boa pesquisa. Sim, com certeza. E a vantagem desse livro é que, como eu sempre falo aqui, eu gosto muito de notas de rodapé. Imagina, se você vem aqui, cadê o número 1? Tá aqui. Aí você pula, tô com preguiça de ir lá no fundo. Olha o tanto de informação que você perdeu. Legal que aqui, ó, logo de cara, ele tá citando aqui Yaroslav Pelikan. Nós vamos mostrar esse livro aqui para vocês. Na verdade, são 4 livros da história do cristianismo que esse cara escreveu, e ele é um dos caras mais consultados, cara, quando vai se tratar de história. Sim. Em breve, fique ligado aí no canal que a gente vai apresentar para vocês esse box aqui, que é bem legal também. Acho que é 5 livros, né? 5? É 5 livros. Não lembro. É 4 ou 5 livros. É bem legal. Conta a história do cristianismo desde o início também, até as eras atuais. Muito bom. Aqui, ó, veja que é bastante informação histórica mesmo. Ó, o segundo benefício da teologia histórica é que ela fornece interpretações bíblicas e formulações teológicas sólidas. Nada como você poder olhar para trás e ver que homens já pensaram em determinados assuntos, já resolveram, principalmente nós temos aí os credos, né, os documentos de fé, onde homens já discutiram, já pensaram e já resolveram muita coisa pra gente hoje, né? É verdade. Bastante informação, né, cara? É um livro realmente, geralmente quando trata de história, cara, o cara tem muita coisa a contar e olha só o tanto de nota de rodapé. Muita nota de rodapé. Basicamente aqui é um hamster mais escrevendo. Olha que legal.
Ele faz um quadro aqui sobre a questão teologia. Existe a teologia bíblica, que ele é o centro, né? Onde nós temos teologia sistemática, teologia prática, teologia exegética e a teologia histórica, né? Tudo parte da teologia bíblica, obviamente, porque você começa a ler o texto bíblico, você começa a conhecer um pouco da história, mas aí você entra em assuntos sistemáticos, e aí você tem a teologia prática. Mas é pra eu entender que a teologia bíblica ele é o centro, né? Dela se aplica-se para sistemática, para prática e para exegética, da exegética para prática e da sistemática sempre para prática. Mas você pode ver que a teologia histórica ela está de canto aqui. Sim. Quer dizer, ela é uma coisa separada, porque ela está contando tudo, né? É bem diferente mesmo, então é um material completamente diferente do que você vai ter. Só mostrar um exemplo para vocês como que está sendo desenvolvido. Veja aqui, ó, o cânon das escrituras, né? Como é que a igreja definiu o que pertence à Bíblia e o que não pertence? Isso aí. Então ele vai contar a história disso. Ele não está muito preocupado na questão assim de explicar para vocês o que o livro fala, do que ele trata. A ideia dele é contar a história de como isso aqui foi formado. A declaração de fé, o cânon da igreja primitiva, como era o cânon lá nos pais apostólicos, né? Aí ele vai traz o cânon hebraico, tá vendo? De acordo com o Talmud. Se eu não me engano, ele traz o cânon de Flávio Joséfo, cara, também aqui, que é cânon muratoriano, olha. Cânon de Orígenes, cânon de Eusébio. Veja que tem vários homens na história que pensaram, né? Isso, né? Cada pai da igreja tinha o seu complexo de livros, né? Cânon de Atanásio. A Septuaginta, né? Já falamos aqui, tá aí no card, se você não conhece a Septuaginta. Rapaz, tem bastante coisa. Muita informação. Mas a gente nem sabe, né? Tanta coisa que tem, bastante mesmo. Eu acho que não foi aqui não. Eu vi em algum lugar cânon do Flávio José, e eu não lembro qual dos livros que a gente viu. Mas é muita informação mesmo. Aí ele entra de novo, olha, a inspiração das escrituras é que ele traz uma declaração de fé. Bem legal isso, como né? E novamente, olha, a inspiração da igreja primitiva, ele sempre começa lá, cara. Sim. Todos os capítulos ele traz como que a igreja primitiva pensava, depois como que isso ao longo dos séculos veio sendo desenvolvido. Lembrando que na igreja primitiva não existia Bíblia, né? Existia cada livro separado, não era esse conjunto de livros que nós temos hoje, né? E nem todos os pais da igreja tinham todos os livros do Novo Testamento. Exatamente. Então era bem difícil naquela época. Hoje nós temos uma praticidade tão fácil, né? 200 tipos de traduções, em todo que é formato, tamanho de letra, cor de capa, cor de folha, né? Agora imagine você sabendo um assunto sobre a inspiração só das escrituras na igreja primitiva, na Idade Média, na Reforma, pós-Reforma, na modernidade, na pós-modernidade, como tudo ao longo da história você começou a entender o assunto só sobre a inspiração das escrituras. É o objetivo desse livro aqui. Isso aí. Então ele vai tratar de todos aqueles assuntos do índice que a gente falou para vocês de forma histórica aí, do seu desenvolvimento histórico. Livraço, né? Livraço. É um livro único aí, eu acho. Os livros de história têm um tratamento completamente diferente do dele. Com certeza. Esse é um livro de história, né? Esse é um livro de teologia histórica. Então é bem legal que ele vai trazer bem a questão doutrinária mesmo, de como ela começou e sua formação, né? Sim. Tá aí nos comentários não, né? Tá aqui no link desse vídeo, você pode estar comprando esse livro aqui, o link para você comprar, adquirir. Se você ainda não adquiriu, adquira também a Teologia Sistemática do Gruden. Se você tem essa, compra aquela. Se você tem essa, compra esse depois. Eu falta esse aqui. Falta esse. Tem os dois. É 200 pau, aí não dá. Promoção, Amazon, pesquisa. Amazon, patrocina nós. Seria muito safe. Seria ótimo, a gente tá vendendo muito livro pra vocês não sabem. E comprando. E comprando também. Valeu, pessoal. Até mais.